Meu nome é Luana Rocha, tenho 23 anos. Sua irmã tem um potencial real, foi o que ouvi. Você deveria aprender algo prático, disse meu pai enquanto assinava a transferência de R$ 175 mil que tinham o meu nome e dinheiro que meus avós vinham economizando desde o dia em que nasci. Eu não chorei, eu não gritei, não joguei um único prato naquela cozinha. Peguei minha mochila, saí pela porta da frente com R$ 340 em meu nome e nunca olhei para trás. Na última terça-feira, meus pais entraram no meu escritório no 18 grau andar de uma torre de vidro no centro de São Paulo. Os joelhos da minha mãe fraquejaram, mas não por causa da vista da cidade, nem por causa da recepção, nem mesmo por causa dos 38 funcionários trabalhando logo ali fora da sala de conferências. Foi o jeito que olhei para ela, do jeito que se olha para um estranho que entrou na vida errada. Mas para entender o que aconteceu naquele escritório, você precisa entender o que aconteceu 5 anos antes, em uma mesa de cozinha em Campinas, e o pedaço de papel que meu pai nunca soube que existia. Deixe-me levar. Luz de volta a março de 2021, a semana em que tudo mudou. Eu cresci em uma casa de 2 andares azul clara na Rua das Acácias. Acabamento branco, um quintal bem cuidado e uma caixa de correio que meu pai pintava toda a primavera, porque em nossa casa a aparência importava mais do que qualquer coisa. Por fora parecíamos perfeitos. Por dentro éramos algo inteiramente diferente. Funcionávamos como um sistema silencioso e controlado. E meu pai Danilo Rocha era quem estava no comando. Ele era gerente de operações CIOR em uma empresa de logística em Santos. Sempre no horário, sempre no controle. Camisas impecáveis, sapatos polidos, aperto de mão firme. O tipo de homem que tratava a vida como uma planilha, cada decisão calculada, cada resultado medido. Ele controlava cada real que entrava em nossa casa. Minha mãe, Karen Rocha, nem sequer teve um cartão de crédito em seu próprio nome até os 45 anos. Isso deve dizer tudo. As regras em nossa casa nunca eram ditas em voz alta. Não precisavam ser minha irmã mais nova, Ana 2 anos, mais jovem, mais barulhenta, mais vibrante, e o centro inquestionável do mundo do meu pai ganhava tudo. Celular novo todo ano, competições de dança em outros estados, seu próprio quarto recém-reformado. Enquanto isso, fui movida para um quarto de hóspedes estreito aos 14 anos, porque Ana precisava de espaço para crescer. Ana recebia oportunidades. Eu recebia responsabilidades, louça, lavanderia e expectativas silenciosas. O papel não dito de ajudar minha mãe a manter tudo funcionando enquanto meu pai investia no futuro. E eu era boa em desenhar, muito boa. Minha professora de artes, a senhora Beatriz, uma vez me disse que eu tinha o tipo de pensamento visual pelo qual as faculdades de design competem. Ela me ajudou a montar um portfólio, semanas de trabalho, noites em claro, revisões, e até me escreveu uma carta de recomendação para um curso de verão no Instituto de Design de Curitiba. Lembro-me de colocar Lu cuidadosamente no balcão da cozinha. Meu pai olhou para ele por uns 4 segundos. Desenhar não é uma carreira, Lua, é um hobby. Ele o colocou de lado e nunca mais mencionou o assunto, mas o fundo para a faculdade, aquilo deveria ser diferente. Meus avós, os pais da minha mãe, abriram 2 contas de custódia no ano em que nascemos. Uma para Ana, uma para mim. R$ 175 mil para cada uma. 18 anos de depósitos, juros e intenção. Meu pai anunciou isso em um jantar de Natal quando eu tinha 15 anos. Ele ficou de pé na cabeceira da mesa, taça de vinho na mão, como se estivesse apresentando resultados trimestrais. Ambas as minhas filhas têm o futuro garantido, disse ele. 175 mil, para cada uma, totalmente financiado. Ninguém mexe nisso. A mesa inteira aplaudiu. Tia Melissa, tio Gregório, primos, todo mundo. Lembro-me de ficar ali parada depois encarando a parede da sala. Cada moldura era da Ana, seus troféus de dança, seus prêmios, suas fotos sorridentes em fantasias brilhantes sob as luzes do palco. Havia uma foto minha, apenas uma. Uma foto de família de Natal borrada de anos atrás, metade do meu rosto escondida, atrás do ombro do meu pai, enfiada no canto perto do interruptor, como um pensamento tardio. Lembro-me de pensar naquela época, pelo menos o dinheiro é igual. Eu estava errada. Se havia uma pessoa em minha vida que me fazia sentir como se eu não fosse invisível, era minha avó Margarida. Ela passou mais de 40 anos como costureira, cuidando de uma pequena oficina de ajustes em sua garagem em um bairro tranquilo de Sorocaba.
Na época em que a conheci bem, suas mãos começaram a enrijecer. Os movimentos finos estavam mais lentos do que costumavam ser, mas ainda precisos de uma forma que parecia quase mágica. Quando ela olhava para você, ela realmente olhava como se nada mais existisse, como se você fosse a única história que valia a pena ouvir. Ninguém mais na minha família fazia isso. Não por mim, vovó Margarida foi quem me ensinou a desenhar. Não o tipo que você aprende na escola, nem exercícios de sombreamento ou treinos de perspectiva, mas algo mais prático. Ela estendia moldes de tecido em sua mesa de corte, prendia-os com cuidado e eu os traçava à mão livre no papel. Suas mãos e sua mente Luana, ela costumava dizer suavemente: "Ninguém pode tirar, las de você." Ela morreu na primavera quando eu tinha 16 anos, câncer de ovário rápido e impiedoso. Meu pai não foi ao funeral. Disse que tinha uma obrigação de trabalho, o que na linguagem de Danilo Rocha significava que ele não achava que a mãe de sua esposa valia a pena perder uma reunião. Minha mãe ficou ao lado do caixão sozinha. Eu fiquei ao lado dela. Ana também não foi. Ela tinha uma apresentação regional de dança naquele fim de semana, algo que ela chamou de importante demais para perder. Uma semana antes de minha avó falecer, ela me puxou para perto em seu quarto de hospital. Sua voz era pouco mais que um sussurro, mas seu aperto era forte, mais forte do que eu jamais sentira. "Eu reservei algo para você", disse ela. "Não é muito, mas é seu, só seu. Um homem chamado Dr. Roberto Kim irá encontrar, lá quando for a hora certa." Achei que ela se referia a joias, ou talvez a uma de suas colchas. Eu tinha 16 anos. Não sabia o que era um fundo fiduciário. Após o funeral, encontrei uma pequena caixa de madeira que ela havia deixado para mim. Dentro estava seu kit de costura, uma fita métrica macia e gasta e um pedaço de papel dobrado com um nome e um número de telefone: Dr. Roberto Kim, advogado. Deslizei o papel na minha carteira atrás do meu RG escolar e esqueci dele por 2 anos. Então Ana voltou da faculdade durante o outono do meu último ano de escola. Ela entrou como alguém que tinha acabado de descobrir uma nova religião, exceto que sua religião era a ambição e seu Deus era o sucesso. Ela estudava na Universidade Estadual há 3 anos na época. Suas notas eram médias na melhor das hipóteses. Eu só sabia porque uma vez a ouvi discutindo ao telefone com um orientador acadêmico tarde da noite. Mas na mesa do jantar, essa não era a história que ela contava. Segundo Ana, ela estava construindo conexões, desenvolvendo sua marca, preparando o terreno para algo grande. Meu pai ouvia como se cada palavra fosse um evangelho. Em um sábado de manhã, no início de março, Ana apareceu vestindo um blazer, ajustado, que eu nunca tinha visto antes. A etiqueta ainda estava presa dentro da manga, como se ela quisesse que alguém notasse. Ela carregava uma pasta de plástico, 8 ou 9 páginas impressas, caprichadamente em espaço duplo, seu plano de negócios. Eu estava na pia lavando os pratos do café da manhã, quando ela se sentou à frente do meu pai e começou sua proposta. Falou sobre um MB. Há um programa de elite, depois capital semente para uma startup, algo em consultoria digital, embora nunca tenha explicado o que isso realmente significava. Tinha feito as contas, disse ela com confiança. Investimento total necessário cerca de 175 mil. Desliguei a torneira lentamente, a água escorrendo das minhas mãos. Pai, disse Ana, recostando-se na cadeira, cruzando uma perna sobre a outra, como se já estivesse em uma sala de reuniões. Vamos ser realistas. Você tem 2 fundos de faculdade parados ali. Eu preciso de um deles. Ela fez uma pausa curta o suficiente. E Luana, digo o que ela realmente vai fazer com o dela, acrescentou casualmente. Ela desenha. Ela disse isso do jeito que se fala de algo pequeno, temporário. Não foi cruel nem alto, apenas desdenhoso, como se eu nem estivesse ali, como se eu não estivesse a 3 m de distância, com água escorrendo das mãos. E meu pai, o mesmo homem que prometera no jantar que ambas as filhas tinham futuros iguais esperando por elas, olhou para o plano de negócios impresso da Ana e assentiu lentamente. Você pode estar certa, disse ele. Ele nunca olhou para mim nenhuma vez. Eles não me contaram imediatamente. Esperaram uma semana inteira. Acho que teve menos a ver com consideração e mais a ver com ter tudo assinado. Foi em uma manhã de domingo quando finalmente o fizeram. A cozinha cheirava a café e pão torrado e a luz do sol vindo pela janela era nítida e implacável.
O tipo de luz que não deixa nada se esconder. Meu pai já estava sentado na cabeceira da mesa. Ana sentava-se ao lado dele, pernas cruzadas, bebericando de uma daquelas canecas de cerâmica enormes que ele gostava de comprar. Caras decorativas inúteis, o tipo de coisa em que ele nunca hesitava em gastar dinheiro. Sente-se, Luana, disse ele. Eu me sentei. Ele não suavizou o tom. Nunca o fazia. Tomei uma decisão sobre os fundos de educação. Simples assim, sem introdução, sem explicação. Sua irmã precisa do capital para o embar dela. É uma oportunidade real e não vou deixar passar. Ele ajustou o guardanapo à sua frente, como se estivesse finalizando uma papelada. Estou consolidando ambas as contas no nome dela. Ambas. Tudo. R. 175 mil. Sua irmã tem um potencial real, continuou ele calmamente. Você deveria considerar aprender um ofício técnico. Há um bom dinheiro nisso. Não há nada de errado com isso. Virei-me para olhar para minha mãe. Karen estava de pé perto da pia, ambas as mãos segurando a borda do balcão. Seu corpo estava angulado para longe de mim, a cabeça baixa. Ela não estava olhando para meu pai, não estava olhando para Ana, não estava olhando para mim. Estava encarando o piso de azulejos, como se estivesse tentando memorizar cada linha nele. Mãe, nada, nenhuma resposta. Nenhum movimento, apenas o zumbido baixo da geladeira e o som suave da Ana tomando seu café, como se aquela fosse qualquer outra manhã comum. Sua mãe concorda, disse meu pai. E algo dentro de mim quebrou, não ruidosamente, não dramaticamente, apenas silenciosamente ali mesmo, naquele chão de cozinha, sem funeral, sem adeus, apenas o silêncio e o cheiro fraco de torrada queimada no ar. Olhei para o meu pai, depois para Ana, e disse uma palavra: tudo bem. Empurrei minha cadeira, levantei-me e subi as escadas. Aquela única palavra me custou 175 mil, mas o que eu fiz nas 48 horas seguintes valeu muito mais. Eu não saí naquela noite. Sei que é o que as pessoas esperam. Uma porta batida, uma saída dramática, pneus cantando na garagem. Não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi cálculo. Eu tinha 2 exames finais restando 2 dias. Se eu saísse antes da formatura, perderia a única coisa que me restava, meu diploma. E sem isso, eu não conseguiria nem entrar em uma faculdade comunitária. Então eu sentei-me naquele quarto pequeno, e fiz a coisa mais prática que já fiz na vida. Abri meu laptop, procurei quartos para alugar em São Paulo e comecei a fazer uma lista. Segunda-feira de manhã fiz minha prova final de português. Fui muito bem. Terça-feira, História da Arte, o exame mais fácil que já fiz. Quarta-feira à tarde, caminhei pelo palco com o capelo e a beca azul marinho, apertei a mão do diretor e aceitei meu diploma. Não havia ninguém lá por mim. Meu pai e minha mãe estavam em outra cidade visitando o campus da Ana para algum evento de fim de ano. Uma recepção, um encontro, algo importante o suficiente para perderem a formatura da filha. Ana nem se formou naquele ano. Eles apenas não sabiam disso ainda. Saí do ginásio sob a luz brilhante do sol de junho e não fui para casa. Eu já tinha feito as malas na noite anterior. Tinha uma mochila, 3 trocas de roupa, meu laptop, um carregador de celular, a caixa de costura de madeira da minha avó e o pedaço de papel dobrado com o número do Dr. Roberto Ken ainda guardado na carteira. Isso era tudo o que eu possuía. Todo o meu patrimônio líquido era de R$ 340 em uma conta bancária vinculada a um cartão de débito com a tela rachada. Antes de partir, escrevi um bilhete e o coloquei na mesa da cozinha. A mesma mesa onde minha avó uma vez me ensinou a traçar moldes. A mesma mesa onde meu pai assinou meu futuro como se não fosse nada. Estou indo embora. Por favor, não me procurem. Vocês já fizeram sua escolha. Chamei um carro por aplicativo. Entrei no banco de trás e observei a Casa Branca impecável na Rua das Acácias desaparecer atrás de mim. R. 341 diploma de ensino médio. Uma caixa de costura de uma mulher que acreditava em mim e um número de telefone que eu nunca ligara. Não era muito, mas era meu. São Paulo no verão é barulhenta, inquieta e completamente indiferente aos seus problemas. E quando você tem 18 anos movida a raiva e adrenalina, esse tipo de indiferença parece liberdade. Encontrei um quarto em um apartamento compartilhado no bairro de Santa Cecília R, 800 por mês. Um banheiro, 2 colegas de quarto que eu nunca tinha visto. Uma era uma estudante de enfermagem chamada Clara, que trabalhava em... O outro era um cara chamado Jordan, que tocava guitarra em uma banda local
e tratava as manhãs como uma ofensa pessoal. Ninguém perguntou por que eu estava lá. Ninguém perguntou sobre minha família. Eu gostei disso. Em uma semana encontrei um emprego em uma pequena cafeteria na rua Augusta. Salário mínimo mais gorjetas se o público da manhã fosse generoso. Inscrevi-me em aulas de design gráfico para o semestre seguinte em uma faculdade próxima. A mensalidade era administrável por pouco se eu fizesse turnos extras suficientes. Levou exatamente 2 semanas para meu pai ligar, não para saber se eu estava segura, não para perguntar onde eu morava, mas para me corrigir. Eu não atendi. Então ele deixou uma mensagem de voz. Você está sendo dramática, Luana. Este é exatamente o tipo de comportamento que eu mencionei. Volte para casa. Vamos resolver algo realista para você. Realista. Como encolher minha vida para caber nas expectativas dele? Ele deixou mais 3 mensagens naquele mês, cada uma mais curta, cada uma mais ríspida. Minha mãe ligou uma vez tarde da noite. Sua voz era baixa, quase um sussurro, o que significava que meu pai estava por perto. Luana querida, estou preocupada com você, disse ela. Seu pai só quer o melhor. Por favor, volte para casa. Podemos resolver isso. Resolver o que mãe perguntei. Ele deu o meu dinheiro. Houve silêncio então suavemente. Seu pai sabe o que está fazendo. Apenas volte para casa. Encerrei a ligação e naquele momento algo ficou dolorosamente claro. Minha mãe nunca iria me escolher não porque ela não se importasse, mas porque passara a vida inteira deixando meu pai decidir tudo, e ela não sabia como parar. Aquela foi a noite em que deletei casa dos meus contatos. Ana, por outro lado, não se deu ao trabalho de ligar. Enviou uma mensagem no grupo da família do qual eu ainda não tinha saído. Uma frase e um emoji rindo. Acho que a artista não aguentou o mundo real. Tirei um print, silenciei o chat e fechei-o. Na mesma semana, ela postou uma foto no Instagram, um bar de cobertura luzes da cidade. Atrás dela, uma garrafa de algo caro na mesa com a legenda Vida de Imbé, a cada centavo ganho dos meus 175 mil. Encarei a foto por alguns segundos, depois fechei o aplicativo e abri meu livro didático. 3 meses depois, eu estava sobrevivendo com 4 horas de sono, café barato e um tipo de teimosia que eu nem percebia que tinha. O tipo que se herda de alguém que trabalhou com as mãos até elas falharem e ainda assim continuou. Uma noite eu estava sentada no beliche do meu quarto mexendo na mochila à procura de uma caneta. Quando meus dedos tocaram a caixa de madeira, o kit de costura da minha avó, abri-o devagar, com cuidado, como se já soubesse que aquilo ia importar. A fita métrica, as agulhas, o cheiro fraco de tecido e de tempo, e sob aquilo o pedaço de papel dobrado. Dr. Roberto Kim, advogado, um número de telefone. Eu o carregara comigo por 2 anos, nunca ligara. Sempre parecera algo para depois, para algum momento indefinido no futuro. Mas sentada ali com R, 214 na conta e um boleto da faculdade vencendo em 6 semanas, percebi que aquele era o momento. Liguei na manhã seguinte. Ele atendeu no segundo toque. Sua voz era calma, firme, o tipo de voz que vem de décadas, explicando coisas difíceis para as pessoas em seus piores dias. Ele me disse que estava tentando entrar em contato comigo. Tinha enviado 2 cartas para a casa dos meus pais nos últimos 2 anos. Eu nunca as recebi. Houve uma pausa na linha, não constrangedora, não confusa, apenas compreensiva. Entendo, disse ele. Nós 2 sabíamos o que aquilo significava. Meu pai nunca pretendeu que aquelas cartas chegassem a mim. O doutor, Roberto, me pediu para ir ao seu escritório na Avenida Paulista. Peguei um ônibus cruzando a cidade, depois outro sentada na janela com a mochila no colo e aquele mesmo pedaço de papel dobrado na carteira. O escritório dele era pequeno, apenas ele e um assistente. Um prédio de tijolinhos tranquilo, com prateleiras cheias de livros jurídicos e uma luminária de latão que parecia mais velha do que qualquer coisa que eu possuía. Ele me sentou e começou a explicar. 4 anos antes de falecer, minha avó criara um fundo fiduciário revogável R, 12 mil cada centavo vindo de suas próprias economias. Eu era a única beneficiária, Luana Margarida Rocha. O fundo foi projetado para ser transferido para mim quando eu completasse 18 anos e entrasse em contato com o administrador. Dr. Roberto Kim era esse administrador. Ela disse que você ligaria um dia, disse ele gentilmente. Ela só não sabia quando. Então ele deslizou um cheque pela mesa, R, 12 mil. Ao lado, uma cópia do documento do fundo. No final estava a assinatura da minha avó, fina, levemente trêmula, mas inequivocamente dela. Cada letra escrita com intenção.
Segurei aquele papel nas mãos e pela primeira vez desde que saí de casa chorei. Não por causa do dinheiro, mas porque alguém tinha pensado em mim. Alguém tinha planejado para mim. Alguém tinha garantido que não importa o que acontecesse, eu teria algo que era meu e de mais ninguém. Mas o Dr. Roberto não tinha terminado. Há algo mais que você deveria ver, disse ele. Ele abriu uma pasta e a virou para mim. Sua conta de custódia, aquela com R, 175 mil. Solicitei os registros de transação. Como beneficiária, você tem direito a eles. Dentro da pasta, havia um e-mail impresso do meu pai, datado de 18 de março, com 4 frases. Uma instrução para retirar o valor total da minha conta e transferi-lo para uma nova conta no nome de Ana. Não havia explicação, nenhuma menção à minha educação. Nenhuma menção a mim, apenas números, apenas instruções. Frio limpo final. Sob a lei brasileira, o Dr. Roberto explicou, uma conta de custódia como a sua vem, com uma obrigação legal. Um custodiante tem o dever fiduciário de agir no melhor interesse do menor. No caso você, o que seu pai fez não é apenas injusto, Luana, é uma violação desse dever. Meu peito apertou. Então eu posso pegar de volta? Perguntei baixinho. Ele não suavizou a realidade. Você pode entrar com uma ação, mas seu pai precisaria ter os bens para devolver. E a ação legal leva tempo e dinheiro. Não posso lhe prometer um resultado. Fiquei ali sentada por um longo tempo encarando aquele papel. O nome do meu pai, a data, o valor não parecia traição, parecia papelada como mover fundos de um lugar para outro. E então lentamente dobrei o documento e o coloquei de volta na pasta com o cheque. Não vou processar, Lu, disse eu. O Dr. Roberto levantou uma sobrancelha ligeiramente. Eu não quero o dinheiro dele, continuei. Eu quero o meu. Ele assentiu devagar, não em concordância, mas em respeito. O prazo de prescrição é de alguns anos, disse ele. Se você mudar de ideia, ainda tem tempo. Agradeci-lhe, peguei o cheque, os documentos e o envelope e saí de volta para a garoa cinzenta de São Paulo. Fiquei no ponto de ônibus segurando aquele envelope firmemente contra o peito. 12 mil R nesta cidade não era muito. Alguns meses de aluguel, uma parte da mensalidade. Mas era o primeiro dinheiro que eu recebia porque alguém acreditava em mim, não porque eram obrigados, mas porque escolheram. Quero ser honesta sobre o que veio a seguir, porque as pessoas gostam de imaginar uma história limpa, uma montagem de noites de estudo, trabalho duro e sucesso, subindo constantemente. Não foi assim. Foi bagunçado, foi exaustivo. Houve semanas em que a única coisa que me mantinha seguindo era o medo de que meu pai pudesse estar certo sobre mim. Usei o dinheiro com cuidado. A faculdade por um ano custava quase 4 mil. Comprei um computador usado, uma assinatura de estudante de softwares de design. O resto eu estiquei: aluguel, passagem de ônibus, mantimentos, os contas de luz, quando um dos meus colegas de quarto esquecia de pagar a parte dele. Tratei cada real como se importasse, porque importava. 2 anos depois, formei-me no topo do meu curso de design gráfico com uma média excelente. Isso me rendeu uma bolsa de transferência para uma universidade maior. Não era a cobertura total, mas o suficiente para tornar possível. Trabalhei meio período no campus. Peguei trabalhos de design freelance online, logotipos, para pequenas empresas, kits de marca para startups, ganhando pouco por hora, às vezes menos do que isso, ocasionalmente, mas era meu. Durante meu primeiro semestre lá, fui a uma entrevista para um estágio de design e conheci alguém que mudaria tudo. Seu nome era Rebeca. Ela era a diretora criativa de um pequeno estúdio de design de interiores no centro, com cerca de 40 anos, sempre com óculos de leitura na cabeça. E ela dizia exatamente o que pensava. Em um mundo cheio de pessoas como meu pai, aquilo parecia oxigênio. Ela folheou meu portfólio sem dizer uma palavra. Página após página, esboços, layouts, conceitos que eu tinha ficado acordada até às 2 da manhã, aperfeiçoando. Pareceram 10 minutos, talvez mais. Então ela olhou para mim. Quem te treinou, minha avó? E o YouTube, eu disse por um segundo. Algo quase como um sorriso cruzou seu rosto. Seus instintos espaciais não estão lapidados, disse ela. Mas eles são raros e são reais. Eu não digo isso com frequência. Então ela fechou a pasta. Quero você aqui. 20 horas por semana, um valor justo por hora. Você começa na segunda-feira. Eu disse sim, antes que ela terminasse a frase. E em algum outro lugar do estado, minha irmã Ana, financiada pelos meus 175 mil, vivia uma versão completamente diferente de potencial.
Eu não acompanhava mais a vida dela. Não intencionalmente, mas as coisas ainda chegavam até mim. Amigos em comum, redes sociais. Ana tinha desistido do programa de MBA aos 1 ano. Simplesmente parou, pegou o que sobrou do dinheiro e mudou para uma startup. Algo vago e impressionante. Consultoria digital, branding e estratégia. Pelo que eu podia dizer, envolvia principalmente uma mesa alugada em um espaço de coworking e uma página no LinkedIn cheia de palavras que não significavam nada. Ela alugou um carro de luxo, mudou-se para um apartamento de alto padrão, postava fotos em bares de cobertura com legendas, como construindo algo maior que eu mesma. Meu pai repetia isso para quem quisesse ouvir. Minha filha é uma empreendedora em São Paulo, segundo a tia Melissa, que era a única pessoa daquele lado da família que ainda falava comigo. Ninguém nunca perguntava por mim nenhuma vez. Rebeca me disse algo ao final do meu primeiro mês no estúdio. Tínhamos acabado de finalizar uma apresentação para um cliente. A sala ainda cheirava a amostras de tecido e impressões frescas. Eu estava enrolando plantas, empilhando materiais, tentando acompanhar o ritmo. Ela parou o que estava fazendo e olhou para mim. Realmente olhou para mim da mesma forma que minha avó costumava fazer. Eu não sei do que você está fugindo, Luana, disse ela suavemente. Mas seja o que for, continue correndo. Ela fez uma pausa. Você vai chegar longe. Ela não conhecia minha história, mas entendia o suficiente. No início do 3º ano, eu tinha algo que nunca tive antes, uma vida que era minha. Eu tinha 21 anos, era estudante em tempo integral com uma carga horária pesada e ainda trabalhava 20 horas por semana no estúdio de Rebeca. Meu apartamento era pequeno, cerca de 40 metros quadrados, em um prédio antigo perto da Consolação. Nada impressionante, mas tinha uma janela voltada para o leste, e toda manhã a luz batia na minha mesa de desenho no ângulo certo. As paredes estavam cobertas de painéis conceituais, paletas de cores, retalhos de ideias que ainda não tinham se formado completamente. Parecia que alguém estava construindo algo porque eu estava. Foi quando meu pai decidiu que precisava de mim de volta. Não porque sentisse minha falta, não porque se arrependesse de nada, mas porque as pessoas começaram a fazer perguntas. Nossos antigos vizinhos, os da Glatman, conheciam nossa família há mais de uma década. Onde está a Luana ultimamente? Não a vemos por aqui. Ela está bem. Meu pai não tolerava perguntas que não pudesse controlar, e uma filha desaparecida era uma rachadura na imagem que ele passara anos construindo. A ligação veio através da minha mãe, é claro. Sua voz era suave e ensaiada. Seu pai gostaria que você viesse para casa no feriado. Os VH estarão lá e alguns colegas do seu pai. Significaria muito. Entendi a tradução imediatamente. Sua ausência está sendo notada. Agradeço o convite, mãe, eu disse, mas tenho planos. Houve uma pausa, um leve ruído. Então a voz do meu pai cortou ríspida e imediata. Ele estivera ouvindo o tempo todo. Você está envergonhando esta família, Luana. As pessoas estão perguntando onde você está. O que eu devo dizer a elas? E ali estava. Não, você está bem nenhum, como você tem passado. Apenas o que eu digo às pessoas. Diga a verdade, eu disse. Não seja atrevida comigo. Não vou voltar para ficar em uma sala e fingir que está tudo bem, respondi. Você tomou sua decisão há 2 anos. Eu tomei a minha. Ele desligou. Assim mesmo a linha ficou muda. Fiquei ali no meu apartamento, o telefone ainda pressionado ao ouvido, o coração batendo forte, não de medo, mas de algo mais. Pela primeira vez na vida eu tinha dito não para ele e nada desabou. O céu não caiu. O mundo não acabou. Mas meu pai não tinha terminado. Em uma semana ele começou a reescrever a história. Enviou um e-mail em grupo para toda a família estendida. Assunto: atualização familiar. Eu sei exatamente o que dizia porque a tia Melissa o encaminhou para mim sem um único comentário. Sua maneira de dizer você deveria ver isso. Dizia querida família Karen, e eu queremos abordar a situação da Luana. Como alguns de vocês devem ter notado, Luana escolheu se distanciar da família. Fizemos todos os esforços para apoiá-la e manter a porta aberta, mas ela recusou. Ela está passando por um período difícil e tem francamente alguns problemas pessoais que preferimos não discutir em detalhes. Pedimos sua compreensão e suas orações durante este tempo, problemas pessoais. Foi assim que ele chamou. Não eu peguei o fundo da faculdade dela. Não eu disse a ela para desistir do futuro enquanto financiava o estilo de vida da irmã. Problemas pessoais.
O tipo de frase vaga e cuidadosamente escolhida que deixa as pessoas imaginarem qualquer versão da história que faça quem fala parecer melhor. Drogas, um colapso, mais decisões. Escolha uma. As mensagens começaram a chegar em dias. Minha prima Daniela mandou mensagem pensando em você. Seja forte. Meu tio deixou um recado sobre fé e perdão, e a tia Melissa, a única que se deu ao trabalho de questionar algo, me ligou diretamente. Luana querida, você está bem. Seu pai diz que você está sofrendo. Fechei os olhos por um momento antes de responder. Tia Melissa, eu te amo, eu disse. Mas pergunte a ele o que aconteceu com o meu fundo de faculdade e então decida quem está sofrendo. Ela não respondeu imediatamente. Eu podia ouvir sua respiração do outro lado da linha. O tipo de silêncio que acontece quando alguém percebe que a história que lhe contaram pode não ser verdadeira. Ela perguntou a ele. Eu sei que perguntou. Mais tarde ela me contou a resposta dele. Isso é entre mim e minhas filhas, que é o que as pessoas dizem quando a verdade não trabalha a seu favor. Depois disso, ela parou de perguntar, não porque não se importasse, mas porque meu pai passara anos construindo um sistema onde questioná-lo parecia traição. E a maioria das pessoas escolhe o conforto em vez do confronto. Eu não tinha energia para lutar contra isso. Eu tinha 21 anos trabalhando, estudando mal, mantendo tudo unido. Não podia fazer uma campanha para defender meu nome, enquanto tentava construir uma vida do nada. Então fiz o que sempre fiz, mantive a cabeça baixa e continuei seguindo em frente, mas guardei aquele e-mail. Guardei a mensagem encaminhada pela tia Melissa com a marca de data e hora e cada destinatário listado. Eu não sabia quando precisaria daquilo. Só sabia que precisaria porque pessoas que reescrevem o passado uma vez farão de novo, e da próxima vez eu queria provas. 8 meses depois daquela ligação no feriado, Ana entrou em contato. Era uma quinta-feira à noite, a primeira vez que eu ouvia sua voz em mais de 2 anos. Oi, Luana. Seu tom era casual, caloroso, como se nada tivesse acontecido, como se fôssemos apenas irmãs colocando o papo em dia. Ana, papai me contou sobre a coisa do feriado, disse ela. Acho que você está exagerando um pouco. Eu não disse nada. Foi apenas dinheiro, continuou ela. Somos família. Famílias resolvem as coisas. Apenas dinheiro. R. 175 mil. Minha educação, meu futuro, o último presente da minha avó para mim. Apenas dinheiro. Era o meu dinheiro, Ana. Eu disse baixinho. Bem tecnicamente claro, respondeu ela. Mas papai tomou a decisão que achou melhor e, honestamente, ela fez uma pausa. Eu podia ouvi-la se ajeitando, acomodando-se mais profundamente em qualquer versão da vida que tivesse construído. Eu precisava mais. Aliás, você sempre cai de pelo, Ana, acrescentou ela. Você é resiliente. Resiliente, a palavra que as pessoas usam quando querem admirar sua sobrevivência sem admitir que a causaram. Eu não respondi. Deixei o silêncio se estender o suficiente para deixá-la desconfortável. Seu tom mudou. O calor desapareceu. Tudo bem, disse ela. Mas deixe-me ser clara. Se você continuar arrastando isso, se começar a fazer o papai parecer mal por causa de uma conta, eu vou garantir que as pessoas saibam porque você realmente foi embora. Senti algo no meu peito estacar. Senti algo. Vou dizer a eles que você não aguentou não ser a favorita, continuou ela. Vou garantir que essa versão call, e ali estava ela. Não a empreendedora confiante, não a filha de ouro. Apenas a mesma pessoa que se sentara naquela mesa de cozinha e descartara todo o meu futuro com uma frase. Falei devagar, com calma. Ana, eu disse, só vou dizer isso uma vez. Houve uma pausa. Não me ligue de novo, a menos que seja para se desculpar com um cheque. Respirei fundo. E mesmo assim, ligue para um advogado primeiro. Desliguei. Minha mão estava tremendo. Minha voz não tinha tremido. Aquela foi a última vez que falei com minha irmã por 2 anos e 4 meses, até o dia em que ela entrou no meu escritório com meus pais. Há algo que as pessoas não te contam sobre começar do zero. O passado não fica para trás. Ele te segue silenciosamente, esperando o momento em que você finalmente pensa que seguiu em frente. Ao final do meu 3º ano, eu vinha me movendo sem parar por quase 30 meses. Aulas, trabalho no estúdio, projetos freelance nos fins de semana. Um orçamento tão apertado que eu podia senti-lo toda vez que comprava comida. E então, no intervalo de uma única semana, tudo rachou. O primeiro golpe veio do meu maior cliente freelance, um grupo de hotéis boutique para o qual eu vinha fazendo branding. Eles congelaram todo o orçamento de marketing, contrato rescindido, efeito imediato.
Assim R. 400 por mês desapareceram. O segundo golpe veio 2 dias depois. O boleto do meu último semestre chegou. R. 4.200 vencendo em 30 dias. Minha bolsa cobria o resto, mas essa parte era minha, e minha conta bancária tinha exatamente R. 611. Naquela noite sentei-me no velho carro da Rebeca no estacionamento de uma farmácia e fiz as contas no verso de um recibo várias vezes. Cada versão terminava do mesmo jeito. Faltava dinheiro. Se eu não pudesse pagar, perderia meu último semestre sem diploma. 3 anos de trabalho reduzidos a nada, além de um registro inacabado. E pela primeira vez, desde que saí daquela cozinha, ouvi a voz do meu pai novamente, não como uma lembrança, mas como um julgamento. Talvez ele estivesse certo. Talvez eu não tivesse sido feita para isso. Talvez a garota que faz desenhos não tivesse um potencial real. Talvez eu devesse ter voltado aceitado a vida menor que ele planejara para mim, aprendido algo prático casado com alguém apropriado, sorrido em jantares e recebido visitas em feriados, até me transformar lentamente na minha mãe. Peguei meu telefone, abri meus contatos, rolei até onde casa costumava estar. Eu ainda lembrava o número. Meu polegar pairou sobre a tela, então olhei para o banco do passageiro. A caixa de madeira estava lá. Eu a mantinha sempre comigo. O kit de costura da minha avó, a fita métrica, o lembrete silencioso. Suas mãos e sua mente. Luana, ninguém pode tirar. Las de você. Respirei devagar e larguei o telefone. Não liguei para eles, liguei para outra pessoa. Rebeca atendeu no primeiro toque. Era quase meia-noite, mas ela atendeu como se estivesse esperando. Ela tinha notado o peso que eu perdera às olheiras. Nunca disse nada diretamente, mas via tudo. Desculpe ligar tão tarde, eu disse. Eu só queria perguntar se você tem algum projeto extra. Qualquer coisa. Aceito o que você tiver. Escolhi minhas palavras com cuidado. Não disse que precisava de dinheiro. Não pedi ajuda. Pedi trabalho. Há uma diferença e ela importa. Ela ficou em silêncio por um momento. Então disse, eu estava planejando falar com você. Meu peito apertou. Estou saindo da empresa. Por um segundo tudo dentro de mim caiu. A única coisa estável na minha vida se fora. Estou começando meu próprio estúdio, continuou ela. Design residencial e comercial. Venho planejando isso há meses e preciso de alguém em tempo integral. Preciso de uma designer júnior. Ela disse, salário suficiente para cobrir suas despesas, o suficiente para terminar seu curso. Se é com isso que você está preocupada. Pressionei minha testa contra o volante e fechei os olhos. Não porque estivesse desmoronando, mas porque pela primeira vez em 3 anos os números finalmente batiam. Por que eu perguntei baixinho? Porque vi sua última atualização de portfólio, disse ela. Aquele conceito de lobby de hotel Luana, aquilo não é trabalho de júnior, é trabalho de designer senior. Ela fez uma pausa. Você só não percebeu ainda. Ela não me salvou. Ela me contratou. Tomou uma decisão baseada no que eu tinha construído. Comecei na segunda-feira seguinte design. Durante o dia, aulas 3 noites por semana, trabalho no estúdio aos sábados e sono quando conseguia. Foi o ano mais difícil da minha vida e o ano em que tudo mudou. No final de outubro do 4º ano, recebi uma ligação da tia Melissa. Eu estava na minha mesa de desenho esboçando elevações para um projeto de restaurante quando meu celular vibrou. Ela tinha um jeito de dar notícias calmo, medido, como se estivesse lendo a previsão do tempo. Ana voltou para casa, disse ela. Parei de desenhar, larguei o lápis devagar. Ela fracassou, continuou tia Melissa baixinho. Seja lá o que fosse aquele negócio, não funcionou. Nunca entendi o que ela estava fazendo. Acabou. Não disse nada. O carro foi retomado no mês passado, acrescentou ela. Ela está de volta no antigo quarto na casa. Esperei por um sentimento. Satisfação, alívio, vingança, qualquer coisa, mas não veio. O que senti em vez disso foi um vazio. O tipo de vazio que vem quando algo que você sempre soube que aconteceria finalmente acontece. E você percebe que parte de você esperava estar errada. E meu pai, ela, suspirou suavemente. Ele refinanciou a casa, tirou o dinheiro da Previdência, colocou mais 30, talvez 40 mil na Ana para tentar ajudá-la a se recuperar. Fechei os olhos por um momento. Minha mãe, perguntei. Ela está trabalhando agora, disse tia Melissa. Caixa em um supermercado no centro. Primeiro emprego que ela tem em décadas. Imaginei a cena sem querer. Minha mãe atrás de um caixa, passando itens, sorrindo educadamente para estranhos aos 50,
E 1 ano porque meu pai tinha despejado tudo em uma filha que não conseguia segurar nada. Ele já falou de mim, perguntei. Nem eu sabia por que perguntei. Talvez uma parte de mim ainda fosse aquela garota na mesa da cozinha esperando ser vista. Houve uma pausa. Não, querida, disse ela gentilmente. Ele diz às pessoas que Ana está se reorganizando, que as coisas vão melhorar. Ela hesitou. Ele não menciona você. Assenti embora ela não pudesse ver. Então peguei meu lápis novamente e voltei ao trabalho. Enquanto meu pai via seu investimento colapsar, eu estava assinando meu primeiro contrato de aluguel, não para um apartamento, mas para um escritório. Formei-me em design, na Universidade de São Paulo, em uma tarde brilhante de maio. O auditório estava cheio, famílias em todos os lugares, flores, câmeras, risadas. Minha fileira tinha 2 assentos reservados com meu sobrenome, ambos vazios. Rebeca sentou-se na terceira fileira, blazer azul marinho, óculos na cabeça. E quando chamaram meu nome, Luana Margarida Rocha, ela se levantou e aplaudiu alto o suficiente para preencher o espaço que minha família deixara vago. Aquilo foi o suficiente. 6 meses depois, tudo mudou novamente. Rebeca e eu estávamos construindo isso há algum tempo. A lista de clientes dela crescia mais rápido do que ela podia gerenciar sozinha, e meu trabalho começara a descender a trazer seus próprios clientes. Uma noite depois que todos os outros tinham saído do estúdio, ela me sentou. Quero seu nome na porta, disse ela. Simples assim. Rebeca e Rocha, Estúdio de Design. Ela já tinha redigido o acordo de parceria. 51% para ela, 49% para mim. Justo. Ela trouxe o capital, a reputação, a fundação. Eu trouxe o trabalho, os clientes e cada real que tinha conseguido economizar. 8 mil de 18 meses de orçamento cuidadoso. Assinamos os papéis em uma terça-feira. Em 6 meses, o espaço ficou pequeno. 3 funcionários tornaram-se 7. 7 tornaram-se 12. Rebeca cuidava dos clientes residenciais de luxo. Eu construí outra coisa. Espaços corporativos, conceitos de restaurantes, branding de hotéis boutique. Chamamos de Rocha Consultoria Criativa. Cresceu mais rápido do que eu esperava. No dia em que vi o sobrenome gravado em uma porta de vidro que era minha, não emprestada, não herdada, não dada, fiquei ali parada por 5 minutos inteiros, não admirando, mas tentando acreditar. Aos 23 anos, minha vida não se parecia em nada com o que qualquer um naquela casa imaginara para mim. Mudamos para um novo prédio no centro de São Paulo, uma torre antiga totalmente renovada. O tipo de endereço que fazia as pessoas te levarem a sério antes mesmo de você falar. Ocupamos um andar inteiro, 40 funcionários, escritórios de vidro, um laboratório de design, uma sala de apresentação com uma longa mesa de nogueira para 12 clientes. Nossa receita triplicara em menos de 2 anos. Tínhamos contratos com grupos hoteleiros, redes de restaurantes e escritórios corporativos. Meu escritório ficava no canto com janelas do chão ao teto com vista para a cidade. Na minha mesa havia apenas 2 coisas, que importavam: uma foto emoldurada da minha avó e sua caixa de costura de madeira, a tampa sempre aberta, a fita métrica ainda enrolada lá dentro. Nenhuma outra foto de família, nenhuma única. No início de janeiro, recebi um e-mail que quase deletei sem abrir. Era de uma revista de negócios anunciando sua lista anual 30 abaixo de 30, um reconhecimento de jovens profissionais causando impacto no país. Eu fora indicada. A cerimônia estava marcada para março. Um evento formal, centenas de participantes, cobertura da mídia, o tipo de reconhecimento em torno do qual meu pai teria construído toda uma narrativa. Li o e-mail 3 vezes depois, liguei para a Rebeca. Você merece isso, disse ela imediatamente. Não pense demais e não se atreva a recusar. Então aceitei, enviei o RSVP e comecei a escrever meu discurso. Planejei agradecer a Rebeca, aos meus professores e à mulher que me deu R$12.000 e a primeira crença real que já tive em mim mesma. O que eu não planejei e o que não pude prever, o que aconteceu a seguir. 2 semanas antes do evento, a publicação divulgou todos os perfis dos indicados online. Fotos, nomes, biografias completas, tudo. E o mundo dos negócios não é tão grande quanto as pessoas pensam. Foi o filho dos Whitman quem viu primeiro. Ele trabalhava com imobiliária comercial na cidade. Viu o artigo no dia em que foi ao ar. Viu o nome, viu a foto. Uma foto profissional limpa, blazer, fundo neutro. O tipo de imagem que meu pai teria emoldurado na sala se fosse a Ana.
O rapaz não hesitou. Enviou o link para sua mãe com uma mensagem simples: "Não é a filha dos Rocha Mundo Pequeno." Naquela mesma noite, a senhora Whitman mandou uma mensagem para o meu pai: "Parabéns, Danilo. Acabei de ver a Luana em destaque na revista. Que conquista incrível. Você deve estar tão orgulhoso. Eu não soube o que aconteceu depois até muito mais tarde." Tia Melissa juntou as peças pelo que minha mãe dissera. Meu pai abriu o artigo no tablet que mantinha na cozinha. Leu em silêncio. O perfil detalhava tudo. Cofundadora do estúdio, 40 funcionários, grandes clientes, crescimento rápido. A indicação. Havia até uma frase da Rebeca, uma das designers, com maior domínio. Não reagiu, não disse que estava orgulhoso. Olhou para a tela, depois para minha mãe e disse: "Ela deu sorte. Design não é estável, não vai durar." Mas desta vez minha mãe não concordou. Pela primeira vez em décadas ela não sentiu. "Ela construiu isso sem nós", disse ela baixinho. Ele não respondeu, pousou o tablet e saiu da sala. Ana estava lá em cima, ainda morando em seu antigo quarto aos 26 anos, cercada por contas não pagas, e-mails de rejeição e um saldo de cartão de crédito impagável. Viu o artigo. Mais tarde, naquela noite, leu uma vez, depois de novo, desceu as escadas e disse a única coisa honesta que provavelmente dissera em anos: "Deveríamos ir vê-la. Talvez ela possa ajudar." A primeira reação do meu pai foi imediata. Não. A ideia em si o ofendia. No mundo dele, os filhos não superavam os pais e certamente não eram aqueles a quem se recorria para pedir ajuda. Mas Ana entendeu algo que ele não entendeu. "Pense bem", disse ela. "Se as pessoas descobrirem que sua filha é bem-sucedida assim, e você nem faz parte da vida dela." Ela deixou a frase no ar. "Isso pega mal pior do que qualquer coisa que eu pudesse dizer." Ela estava certa e ambos sabiam. Não se tratava de reconexão, não se tratava de arrependimento, tratava-se de aparências. Meu pai precisava ser visto como o chefe de uma família que incluía uma filha de sucesso, não como o homem cuja filha venceu sem ele. Então tomaram uma decisão. Viriam até mim sem ligação, sem aviso. Apenas apareceriam. Entrariam no meu escritório. Apertariam mãos, talvez tirariam uma foto. Algo que ele pudesse apontar mais tarde, prova de que tudo ainda estava intacto, que nada realmente quebrara. Saíram cedo em uma terça-feira de março. Meu pai vestia seu melhor terno azul marinho, levemente desatualizado, apertado nos ombros. Ana sentava-se no banco da frente, vestida como se tivesse algo importante para fazer, embora não tivesse. Minha mãe sentava-se atrás, segurando a bolsa com as duas mãos, olhos já vermelhos, antes mesmo de saírem do bairro. 3 pessoas e um entendimento silencioso de que estavam entrando em algo que não controlavam. Naquela mesma manhã, eu já estava no escritório às 8 horas. O andar ainda estava tranquilo. Eu estava com meu discurso aberto no laptop. A cerimônia seria em 4 dias. Tinha reescrito a seção do meio mais vezes do que podia contar a parte sobre minha avó. Quero agradecer a mulher que me deu meu primeiro investimento, R$12.000, em uma caixa de madeira, e me ensinou que potencial não é algo que outra pessoa decide por você. Aquela parte estava clara, sólida, verdadeira. Era a parte seguinte que me travava. O quanto dizer, o quão perto da verdade eu queria chegar sem deixar que aquilo se tornasse sobre ele. Tomei um gole de café. Preto, sempre preto. Meu blazer estava pendurado na cadeira, linho branco, a coisa mais bonita que eu possuía, comprado com meu próprio dinheiro. Os pequenos brincos de ouro que minha avó me dera estavam na minha pele. A única joia que eu usava para trabalhar. Olhei pela janela. A cidade se estendia abaixo de mim. Vidro, aço, movimento, um lugar que nunca me prometera nada, e ainda assim me dera tudo o que eu construí. Eu não pensava no meu pai há semanas, e isso mais do que qualquer coisa parecia vitória. O fato de ele não morar mais na minha cabeça de graça. O interfone tocou. Senhora Rocha, era a Olívia na recepção. Sua voz estava cuidadosa. Há 3 pessoas no saguão. Eles não têm hora marcada. Disseram que são da família. Minha mão parou. Anos, sem ligações, sem cartas, sem desculpas. E agora estavam no meu saguão como se pertencessem a ele. Senti imediatamente aquela frieza cortante que percorre o corpo quando algo do seu passado entra no seu presente sem permissão. Fiquei sentada por alguns segundos. Poderia ter dito não. Poderia ter dito para esperarem ou que eu estava ocupada. Uma parte de mim queria, a parte que ainda tinha 18 anos,
ainda parada naquela cozinha. Mas eu não era mais aquela garota. Fugir deles daria o controle a eles. Enfrentar, Luz nos meus termos o tomaria de volta. Mande-o subir, eu disse. Ajustei meu blazer, abri um documento em branco no laptop para que meu discurso não ficasse visível e esperei. Ouvi o elevador. Não fui recebê-los. Fiquei exatamente onde estava. Através das paredes de vidro vi-os entrar. Olivia os guiou pela recepção, passando pelo logotipo de metal escovado na parede escura Rebeca e Rocha, passando pelo espaço de trabalho aberto, onde dezenas de funcionários já estavam em suas mesas. O ambiente parecia vivo e estruturado certo. Meu pai entrou primeiro. O mesmo terno mais velho, agora mais apertado. Sapatos polidos fizeram um esforço. Atrás dele, Ana, calças amassadas, uma blusa desbotada, sua postura mais encolhida do que eu lembrava. E atrás dela, minha mãe segurando a bolsa apertada, olhos cheios de algo que ainda não dissera. Moviam-se por um espaço que não entendiam. Um espaço que existia porque escolhi construir algo em vez de voltar. Olivia abriu a porta da sala de conferências. Paredes de vidro, mesa de nogueira, linhas limpas, uma vista panorâmica da cidade. A senhora Rocha estará com vocês em breve. Esperei 2 minutos não para fazer cena, mas para me acalmar. Então levantei, peguei um bloco de notas e entrei. Minha mãe me viu primeiro. Fez um som que não era uma palavra, nem um grito, algo entre os dois. Seus joelhos fraquejaram. Ela se segurou na borda da mesa. Meu pai tentou amparar, mas o rosto dele nunca esquecerei aquela expressão. Não era raiva, nem decepção. Era o olhar de um homem que esperava encontrar algo pequeno e percebeu que julgara tudo errado. Ana não falou. Apenas encarava a sala, a mesa, eu, como se tentasse reconciliar o que via com o que achava que sabia. Encontrei os olhos deles calmamente, como faria com qualquer visitante inesperado, profissional, neutra, distante. Por favor, eu disse, sentem-se. Eles sentaram. Meu pai instintivamente moveu-se para a cabeceira da mesa, depois hesitou percebendo que aquele não era mais o seu lugar. Deslocou-se ligeiramente para o lado. Minha mãe escolheu a cadeira mais próxima da porta como se precisasse de uma saída. Ana sentou entre eles, braços cruzados, olhos percorrendo a sala. Permaneci de pé por um momento antes de me sentar à frente deles. Ninguém tocou no café. Meu pai falou primeiro. Você se saiu bem. Luana deu um aceno lento avaliador, o mesmo aceno que dava para Ana quando ela trazia notas das quais ele aprovava como se estivesse me dando uma nota. Eu sempre disse que você era capaz, acrescentou. Capaz, não talentosa, não excepcional, apenas capaz. O tipo de palavra que se usa quando alguém tem sucesso apesar das expectativas que você criou. Deixei o silêncio se estender. Obrigada, eu disse calmamente. Como posso ajudar? Luz, hoje ele piscou. Esperava outra coisa. Calor, emoção, gratidão. Recebeu uma sala de conferências e uma pergunta profissional. Estamos aqui porque somos família, disse ele, inclinando-se para a frente, ajustando os punhos da camisa como se fosse liderar uma reunião. Já faz muito tempo. Sua mãe e eu achamos que é hora de nos reconectarmos, seguir em frente. Minha mãe assentiu rapidamente, limpando os olhos com um lenço. Pousei minha caneta sobre o bloco. Agradeço por terem vindo. Foi tudo o que eu disse. Então Ana limpou a garganta. Inclinou-se para a frente, mudando o tom para algo mais suave e ensaiado. Luana, eu estava esperando que você pudesse me ajudar com uma coisa, conselhos de negócios. Tenho algumas ideias em que estou trabalhando e pensei que talvez você pudesse dar uma olhada, me dar sua perspectiva a algumas ideias. Eu sabia exatamente o que significava. Dívidas, planos, fracassados, começar de novo. Estudei-a por um momento do mesmo jeito que a Rebeca estudava meu trabalho, procurando estrutura, substância. Ana, eu disse uniformemente, você está aqui como cliente, e ela franziu a testa. O quê? Se você está procurando consulta profissional, posso pedir para a Olivia agendar algo. Nossa taxa atual é de R$ 350 por hora. A sala ficou imóvel. A expressão do meu pai endureceu. Houve um movimento familiar em sua mandíbula. Estava prestes a perder o controle. Tirei um cartão de visitas da pasta e o coloquei na mesa entre nós. Luana Rocha, cofundadora. Fico feliz em ajudar, continuei, mas preciso entender algo primeiro. Vocês estão aqui como minha família ou como uma consulta de negócios? As palavras pairaram ali, claras e inevitáveis. Porque se for família, não nos falamos há 5 anos. Algo mudou na sala. Meu pai empurrou a cadeira para trás, mãos pressionadas contra a mesa, e o controle escorregou.
Chega desse tom corporativo, Luana. Ele retrucou. Somos seus pais. Dirigimos 2 horas para ver você. Vocês dirigiram 2 horas, respondi calmamente. Isso é mais esforço do que fizeram em C anos. O rosto dele ficou vermelho instantaneamente. Eu tomei uma decisão por esta família, disse ele, a voz subindo. Fiz o que achei certo. Olhei para minhas 2 filhas e coloquei o dinheiro onde tinha a melhor chance de sucesso. E olhe para você. Você seguiu em frente. Você está bem, como se tivesse sido um pequeno inconveniente, como se R$ 175 mil fossem algo que você perdeu e esqueceu. Como se não tivesse sido o meu futuro. Você pegou R$ 175 mil que tinham o meu nome. Eu disse, minha voz estava firme. Tinha ensaiado essa frase muitas vezes. Não para ele, mas para mim. Você transferiu para Ana sem o meu consentimento. Isso não foi uma decisão familiar, foi uma violação legal do seu dever fiduciário. Silêncio pesado. Escolhi não processá-lo. Continuei. Isso não significa que eu esqueci. A cor sumiu do rosto dele. O olhar de alguém que percebeu que a pessoa que ele subestimou entendia tudo. Como ele começou? Um advogado me explicou. O mesmo advogado que minha avó nomeou para gerenciar o fundo que ela deixou no meu nome. Aquele cujas cartas você nunca me deixou ver. Minha mãe virou-se bruscamente para ele. Que cartas? Ela sussurrou. Ele não respondeu. Ana inclinou-se à confiança se fora substituída por desespero. Luana, escute, disse rapidamente. Estou em uma situação difícil agora. Tenho cerca de 60 mil em dívidas, a maioria em cartões. Se você pudesse me ajudar só um pouco, só algo para eu me reerguer. Não. A palavra caiu limpa, sem hesitação. Ela piscou. Qual é Somos Família? A família não te impediu de pegar o meu futuro, eu disse. E não vai me fazer financiar o seu. Ela olhou para o meu pai, esperando que ele interviesse, que resolvesse, que ficasse do lado dela, mas ele não estava olhando para ela. Encarava a mesa, processando as palavras que eu usara a dever fiduciário advogado, cartas, coisas que ele nunca esperou que eu soubesse. E então minha mãe desabou. Não foi o choro silencioso na pia da cozinha, foi diferente. Luana, ela começou, a voz trêmula. Sinto muito. Eu deveria ter dito algo. Eu estava lá, vi o que aconteceu e eu tive medo. Não sabia como parar. Olhei para ela. Eu sei que você teve medo, disse suavemente. Mas você era adulta. Eu tinha 18 anos. Deixei aquilo ecoar. Eu precisava de uma pessoa naquela casa para me defender. Apenas uma. Ela cobriu a boca com as mãos e começou a chorar de forma descontrolada. Meu pai nada disse. Ana nada disse. E naquele silêncio tirei uma única folha de papel da minha pasta e a coloquei na frente dele. O e-mail de 5 anos atrás, a instrução direta para transferir o meu dinheiro. Isso eu disse baixinho. É o que você me deu. Uma transação. Encontrei os olhos dele novamente. Tudo o resto eu construí sozinha. Ele encarou o papel através das paredes de vidro. Vi minha equipe olhando. Olivia fingia trabalhar. 40 pessoas naquele andar, e nenhuma delas conhecia as 3 sentadas à minha frente. Essa era a diferença. Minha família não tinha autoridade ali, nem influência, nem controle. Meu pai não era o tipo de homem que gritava em público. Ele guardava isso para espaços privados, onde pudesse dominar o resultado. Então ele apenas sentou ali em um terno que não servia mais em um lugar que não era dele. Levantei-me calmamente. Vou ser honesta com vocês. Eu não odeio vocês. Eles não reagiram. Odiar vocês significaria que vocês ainda têm controle sobre como eu me sinto. Vocês não têm. Não vou dar dinheiro para Ana. Não vou fingir que somos uma família feliz para ninguém. E não vou aceitar uma versão desta história onde o que aconteceu foi justificado. O silêncio voltou. Se algum dia houver um relacionamento entre nós, eu disse, começa com 3 coisas. Um pedido de desculpas real sem transferir a culpa. Responsabilidade pelo que me foi tirado sem desculpas. E respeito por quem eu me tornei sem vocês. Peguei minhas coisas. Até lá a Olivia vai acompanhar. Luz até a saída. Meu pai levantou-se primeiro, a mandíbula tensa. Olhou para as paredes de vidro, para as pessoas trabalhando, para o nome na parede, para tudo o que existia sem ele. Não pediu desculpas. Abotoou o paletó de forma errada e caminhou para a porta. Ana seguiu quieta. Minha mãe levantou-se por último. Por um momento olhou para mim de forma diferente. Não como uma criança, mas como alguém que ela via claramente pela primeira vez. Sua avó, disse ela baixinho. Ela orgulhosa de você.
Eu sei, respondi, e foi só. As portas do elevador se fecharam e pela primeira vez em 5 anos eu me permiti pensar. Eu venci não por causa do dinheiro ou dos títulos, mas porque construí algo próprio, e as pessoas que um dia decidiram o meu futuro tinham acabado de sair dele com as mãos vazias. Fiquei na sala por um tempo. O papel ainda estava na mesa. Peguei-o, dobrei-o e guardei-o. Há algo que não disse naquela sala. Eu poderia ter processado meu pai. Ainda posso. Aos 21 anos, o caso estava pronto, conta de custódia, dever fiduciário, 175 mil desviados. Um juiz teria ordenado a devolução com juros, mas eu disse não. Primeiro porque ele não tinha mais o dinheiro. As economias se foram, a casa estava hipotecada. Ganhar uma sentença contra quem não tem nada é apenas papel. Segundo, por causa do tempo. Não queria passar anos em tribunais revivendo o pior momento da minha vida. E terceiro, porque não queria ser a pessoa que construiu a vida em torno de 175 mil. Queria ser a pessoa que construiu a vida sem eles. Guardei o arquivo como um seguro caso ele tentasse reescrever a história publicamente algum dia. O dinheiro deixou de ser sobre dinheiro. Tornou-se sobre quem eu escolhi ser. Sábado chegou. O salão de festas estava cheio de luzes e centenas de pessoas. Eu estava em um blazer azul marinho impecável. Os brincos da minha avó brilhavam no bolso. O papel gasto com o nome do Dr. Roberto Kim, um lembrete de quem acreditou em mim. Rebeca estava na mesa da frente com nossa equipe. Quando chamaram meu nome, o caminho até o palco pareceu longo. 5 anos atrás comecei ao microfone. Eu tinha R340 e um diploma de ensino médio. Alguém em quem eu confiava me disse que eu deveria aprender algo prático porque eu não tinha potencial real. Um burburinho correu pela plateia. Ele estava errado sobre o potencial, mas certo sobre o ofício. Eu aprendi um ofício, o de construir algo do nada. Agradecia a Rebeca que não me resgatou, mas me contratou. Agradecia a minha avó Margarida. Fui aplaudida de pé. No fundo da sala, tia Melissa gravava tudo no celular chorando. Ela enviou o vídeo para minha mãe naquela noite. A carta chegou na quinta-feira seguinte, sem remetente, apenas meu endereço de escritório. Reconheci a letra da minha mãe. Abri quando todos já tinham saído. Luana começava. Assisti ao vídeo que a Melissa mandou 4 vezes. Estou escrevendo na mesa da cozinha, a mesma mesa. Não consigo mais sentar aqui sem ouvir sua voz. Eu falhei com você. Seu pai tomou a decisão, mas eu fiquei parada e deixei acontecer. Tive medo. Medo da raiva dele. Medo de estar errada. Disse a mim mesma que estava mantendo a paz. Mas não era paz. Era medo. Não espero que me perdoe, mas preciso que saiba que eu vejo o que fiz e vejo quem você se tornou. E cansei de ficar nesta cozinha calada. Entrei em contato com um advogado de divórcio. Estou procurando um lugar para morar. Pela primeira vez em 30 anos estou escolhendo a mim mesma. Você me mostrou como fazer isso. Sua avó estaria orgulhosa. Eu estou com amor, mamãe. Pousei a carta e chorei. Foi um choro diferente, por algo que nunca existiu, a relação que poderíamos ter tido se ela tivesse dito não naquela cozinha. Meu pai nunca escreveu. O silêncio foi a última coisa que ele controlou. Ana mandou uma mensagem curta. Parabéns pelo prêmio. Li a carta da minha mãe várias vezes e a coloquei ao lado da foto da vovó. Eu não respondi naquela noite, mas não joguei fora. Meu pai se aposentou precocemente pouco depois. Sua empresa reestruturou e seu cargo sumiu. Ele vive naquela casa. A pintura está descascando e ele quase não sai. Ana trabalha em uma concessionária de carros. Ainda mora lá, mas a verdade apareceu. Ela nunca terminou o curso. O negócio nunca existiu e o dinheiro do meu futuro foi gasto em aparências que ela não sustentou. Minha mãe mudou-se em junho para um pequeno apartamento, tem um emprego e estuda a contabilidade. Karen Rocha, aos 53 anos, está aprendendo um ofício e tem sua própria conta bancária pela primeira vez. Quanto a mim, sinto que venci, não pelo dinheiro, mas porque construí uma vida sólida. A raiva me impulsionou no começo, mas depois transformou-se em algo estável, em estrutura. Não conto isso por simpatia. Conto porque em algum lugar alguém está ouvindo que não é capaz ou que seus sonhos não são realistas. Não acredite nisso. O pior que me tiraram não foi o dinheiro, foi a dúvida. O tempo que passei me perguntando se meu pai estava certo. Paguei essa dívida com trabalho e confiança.
A melhor vingança é uma vida tão sólida que quem duvidou de você é obrigado a vê-la. Escrevi para minha mãe em uma terça-feira no meu próprio apartamento. Mãe, recebi sua carta. Não estou pronta para conversar. Ainda não sei quando estarei. Mas o que você está fazendo agora, começando de novo, exige coragem. Reconstruir a vida significa escolher a si mesma mesmo quando ninguém mais o faz. M.